E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, interrompendo um pouco as séries no Salmo 119, no Evangelho de Marcos, e pensando na data de hoje, 31 de outubro, que nos lembramos mais uma vez do marco, que foi a reforma, a volta à sã doutrina, a volta às Escrituras, nós faremos a leitura e a exposição de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. É um texto que, vez por outra, voltamos, já pudemos estudá-lo aqui em algumas ocasiões, mas hoje, com essa exposição, considerá-lo novamente será importante a nós. Então, 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, palavra do nosso Deus que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós nos alegramos em Ti, porque podemos nesta hora dedicar este tempo a ouvirmos a Sua mensagem a nós nessa noite. Nos alegra muito dedicarmos o dia do Senhor ao Senhor, desde pela manhã, e agora neste culto podemos também, com a exposição da Sua palavra, ouvirmos a Sua voz, e por isso rogamos que o Senhor nos ilumine, para que vejamos com clareza o que o Senhor quer nos mostrar, que abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz, que também prepare o nosso coração, para que, compreendendo a Sua palavra, possamos ser transformados mais um pouco nessa noite. Que o Senhor seja com cada um que está aqui neste momento, aqueles que nos acompanham também em suas casas, que todos igualmente sejamos edificados por Ti com a exposição da Sua palavra e que não saiamos daqui como entramos, mas fortalecidos, desafiados, encorajados, consolados, corrigidos, tudo conforme o Teu querer e a Tua soberana vontade para as nossas vidas. É o que nós rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não sei quantos já viram um filme chamado Antes de Partir. São com dois atores muito conhecidos, o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, e que conta a história de dois homens idosos que descobrem que estão com câncer, já no estágio terminal. E eles encontram-se no leito de hospital, onde um riquíssimo, inclusive o dono do hospital, está na mesma situação do que aquele outro que não é tão rico, mas que parece que tem alguns valores que são diferentes. E nós vemos a diferença dos princípios de vida entre ambos, mas também como eles decidem se unir para fazerem uma lista de desejos a serem cumpridos pelos dois juntos antes de partir. E são pedidos diversos, né? Uma lista de desejos diversos que eles fazem, e é interessante que a maneira como, em momentos no final da vida, como estágio terminal, de aflição, se tende a valorizar aquilo que mais importa. Aquele que é rico mal conversava com a sua família e tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E aquele outro que parecia não ter nada materialmente, ele tinha aquilo que era mais importante do que alguém pode precisar, como a família por perto. Isso da perspectiva humana da própria vida. Mas este filme mostra como esses últimos desejos manifestos e o seu empenho em realizá-los, as preocupações que se tem antes de partir, e poderíamos pensar em pessoas do nosso convívio que nós estivemos pela última vez, e quais foram as últimas palavras que essas pessoas nos disseram. Podemos ter entes queridos que não estão mais conosco e nos lembramos muitas vezes com alegria que as últimas palavras foram estas. Ou com tristeza muitas vezes. Fato é
que os últimos desejos ou as últimas palavras de alguém antes de morrer se tornam destacadas por causa das circunstâncias. Há um exemplo na história que vale a pena lembrarmos aqui, considerando também o período que lembramos do aniversário da Reforma, que é sobre João Calvino. Ele disse, essas foram as suas últimas palavras: é suficiente para mim viver e morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores um ganho, tanto na vida quanto na morte. Foram as últimas palavras registradas de João Calvino e ecoam nas páginas das suas obras e chegam até nós. Há quem diga que, falando sobre a proximidade da morte, que ela seja a única certeza, não é? A única certeza da vida é a morte, até uma continuação para essa frase que eu não vou mencionar aqui, mas nós não sabemos quando isso acontecerá conosco. A palavra de Deus nos diz que a vida é como uma neblina que vem e logo se dissipa, e considerando onde nós estamos, o Parque Seleta, isso é mais do que claro, não é? De repente vem aquela neblina e não dá para enxergar mais nada, e depois ela atenua e alivia, assim como veio, se vai. Mas e se você soubesse, como aqueles homens do filme, que o tempo da sua partida está perto? Quais seriam os seus últimos desejos? Se você soubesse que teria só mais uma semana de vida, como você usaria esses dias? Quais seriam os seus desejos? E o que você escreveria no seu testamento? Não precisamos ficar imaginando se isso acontecesse com alguém, porque já aconteceu com pessoas no decorrer da história. Uma delas foi o apóstolo Paulo, que passou justamente por essa situação enquanto escrevia essa carta. Imagina o apóstolo Paulo já idoso, preso em Roma, algemado, sozinho, distante dos seus irmãos, dos seus amigos, apenas esperando o seu julgamento final. E ele já sabia, como diz o capítulo 4, que ele seria condenado à morte, o que muito provavelmente aconteceu por decapitação. Nestes momentos finais da vida dele, o apóstolo Paulo dirige as suas últimas palavras, que é esta carta. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é considerada o seu testamento, a quem ele considerava Timóteo um filho amado e fiel no Senhor. Ele declara isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. E esta última carta deixada pelo apóstolo Paulo a Timóteo foi a última que ele escreveu e que chegou até nós. Agora, quais seriam as últimas palavras de alguém tão sábio e tão usado por Deus como foi o apóstolo Paulo? Ele demonstra aqui a sua principal preocupação a quem ele considerava como um filho. Na verdade, que nestes momentos finais da vida, como aqueles dois homens do filme demonstram, aquilo que é mais importante, talvez, buscar reconciliação com uma filha que estava distante, como no caso daquele dono do hospital, um homem rico, se tornou mais importante do que toda aquela lista de desejos a ser cumprida, algo difícil, mas muito importante e necessário para ele. E, se tratando daqueles que são mais próximos, como um filho, o apóstolo Paulo dirige essas palavras a Timóteo. E qual era a principal preocupação do apóstolo Paulo a Timóteo escrita neste testamento? A preocupação de Paulo era sobre a atitude daquele jovem pastor Timóteo em relação à Escritura, considerando aqueles dias tão difíceis que eles viviam na época. E tudo gira em torno das Escrituras, do Evangelho nesta carta. Um comentarista, escritor, muito conhecido e querido, chamado John Stott, resume os 4 capítulos dessa carta da seguinte maneira. No primeiro capítulo, a preocupação do apóstolo Paulo é: Timóteo, guarda a palavra ou a Escritura, guarda o Evangelho. Na segunda, ele diz: sofre pela Escritura, pelo Evangelho. Na terceira, ele diz: permanece na Escritura, permanece no Evangelho. E no quarto capítulo, ele diz: prega o Evangelho, pregue as Escrituras. E o apóstolo Paulo, com a sua preocupação com os tempos maus, não estava sendo pessimista em relação aos tempos que eles viviam e nem desconfiado de que aquele filho dele estava aprontando alguma.
ou questionando a sua integridade. O apóstolo Paulo estava sendo realista com os dias em que eles viviam, naquele primeiro século, um período tão difícil na história da igreja e, de um modo geral, na história do mundo. E nós vemos um retrato deste tempo em que eles viviam no início do capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos aqui. E pense se os nossos dias se parecem, de alguma forma, em alguma intensidade com esses dias a que se refere o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias na Bíblia é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Os dias que eles viviam, que são também os nossos, pois Cristo ainda não veio. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa descrição combina com os nossos dias difíceis, de egoísmo, maldade. São blasfemadores, zombadores de Deus, os filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Nós vemos esse mesmo retrato nos nossos dias. E a questão é como viver num mundo assim. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Como viver nesses tempos tão difíceis em que você vive, Timóteo? E hoje também essa carta pode ser dirigida a mim, por exemplo, Timóteo. Como viver em dias tão difíceis como esse, e também a todos aqueles que amam ao Senhor Jesus? A resposta está aqui. Como você pode viver em tempos tão difíceis como os nossos? E nós vemos neste capítulo 3, do versículo 14 ao 17, um dos principais ensinos dessa carta. A resposta breve para como viver em dias tão difíceis, tão maus, é: permaneça na Escritura, que é o nosso tema hoje. Permaneça na Escritura. Em duas lições, conforme o apóstolo Paulo transmite a Timóteo aqui. Em primeiro lugar, ele ensina a seguinte lição a Timóteo nos versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E qual é a lição aqui? Permaneça na Escritura. Ela é confiável e suficiente para a salvação. Permaneça na Escritura, pois ela é confiável e suficiente para a salvação. O apóstolo Paulo reconhecia que Timóteo era o seguidor dele e um seguidor do Senhor Jesus. Como ele diz no versículo 10 do mesmo capítulo, ele reconhecia que Timóteo estava seguindo de perto o seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, e desejava que Timóteo continuasse perseverando no mesmo caminho, mesmo após a sua morte, aquele que ele considerava como um filho fiel no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo ordena: o permaneça aqui, ou permanece naquilo que aprendeste, é um imperativo. O apóstolo Paulo ordena, exorta que Timóteo prossiga o que já começou, permanecendo na Escritura continuamente na sua vida. Alguns que não permanecem na Escritura, como nós vemos no versículo 13, vivem de uma forma perversa, que são impostores, hipócritas. Estes, por não permanecerem na Escritura, vão de mal a pior. São aqueles que enganam e são enganados, porque se afastam do Evangelho, não permanecem na Escritura, enquanto o verdadeiro crente no Senhor, como era reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo Timóteo,
ele vinha seguindo de perto o ensino e a fé. E deveria prosseguir como? Veja o versículo 14. Naquilo que aprendeu e que foste inteirado. É o sentido aqui, aquilo que aprendeu. Nós temos tantas oportunidades de receber o conhecimento, a instrução da palavra do Senhor, receber a doutrina, que não é somente para encher a nossa mente com conceitos, mas transmitem o ensino daquilo que Deus diz na sua palavra, e foi isso que Timóteo aprendeu. É isso que temos aprendido em diversas oportunidades aqui. Mas Timóteo também tinha sido convencido, ao sentido de ser inteirado. Ele não somente ouviu sobre a palavra da verdade, mas pela sua vivência cristã, pela sua prática de vida, por permanecer na mesma fé e no ensino do apóstolo Paulo, ele foi convencido de que a verdade de Deus é totalmente confiável, que é suficiente, isso pela experiência de vida. O que recebemos da doutrina bíblica pode ser experimentado na nossa vida. Não deve haver separação entre aquilo que nós pregamos aqui, entre o que ensinamos da palavra de Deus em outros momentos, como escola dominical, estudos, momentos diversos, e a maneira como nós vivemos. E o apóstolo Paulo, sabendo que é difícil, está encorajando Timóteo a permanecer nisso, porque a Escritura, sendo a verdade de Deus e podendo ser reconhecida que é verdadeira e experimentada, vale a pena permanecer nela. Em 2 argumentos aqui que ele diz. Em primeiro lugar, porque ela é confiável por sua procedência. Ele diz, você sabe, Timóteo, de quem você aprendeu. Você sempre soube e continua sabendo. É a ideia aqui da expressão grega, de quem você aprendeu. E de quem? Está no plural aqui, no grego. O ensino de Timóteo teve como origem 2 irmãs preciosas da sua vida. Irmãs em Cristo, que foram sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, que no primeiro capítulo dessa carta são mencionadas. Outras testemunhas também do convívio na fraternidade cristã também transmitiram as palavras de Paulo, que pela distância transmitia o ensino das Escrituras através de outras testemunhas. E o apóstolo Paulo também coloca assim mesmo, no capítulo 2, como aquele que ensinou a Timóteo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Timóteo, permaneça na Escritura. Ela é confiável por sua procedência, você sabe de quem você recebeu. Você recebeu de pessoas que são dignas de confiança na sua vida, são pais e mães na fé. Você tem aprendido desde cedo pela sua família, pela sua mãe, pela sua avó e também por mim. Então, é isso que Paulo está dizendo, permaneça na Escritura, porque ela é confiável por sua procedência. Em segundo lugar, qual que é o outro argumento para que Timóteo permanecesse na Escritura? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo tinha aprendido desde a infância, e aqueles que eram criados no ambiente judaico, como sua mãe era judia, ele desde a infância, desde aproximadamente os 5 anos de idade, logo após ser desmamado, ele já recebia um ensino, a instrução, de uma maneira sistemática e formal. Imagine desde 4, 5 anos receber o ensino formal da doutrina e aprender a experimentar no seu dia a dia e meditar nas Escrituras a cada dia. Você conhece, Timóteo, as Sagradas Letras? Que nesse contexto aqui, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, era o Antigo Testamento. Isso nos remete ao texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, que era o processo pelo qual os judeus começaram a transmitir essa instrução. E o que Deus diz lá em Deuteronômio 6? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras de Deus, né? O próprio Deus falando da doutrina, daquilo que é a sua vontade, que hoje te ordeno, estarão no teu coração.
E tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Eles recebiam instrução e colocavam na prática em todos os momentos, assim que deveria ser. Ao se levantar, por todos os ambientes que passassem, ao conversar, andando pelo caminho, em toda e qualquer circunstância, a palavra de Deus deveria estar na mente, para que eles aprendessem a amar mais a Deus de todo o coração. E Timóteo aprendeu sobre o Antigo Testamento e foi convencido de que era plenamente confiável. Você tem aprendido sobre a palavra de Deus? Você tem experimentado o quanto é confiável? O quanto é suficiente para você, não somente nas coisas que você precisa de discernimento, da sabedoria do alto, para lidar no seu dia a dia, mas que é totalmente confiável e suficiente, porque podem tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? É esse o argumento que o apóstolo Paulo diz. Ele não diz você recebe a Bíblia para que você possa talvez resolver os problemas no seu dia a dia, para que tenha um pronto socorro a ser usado, para que possa talvez ter algum benefício próprio, alguma fonte de lucro, algo dessa natureza. O argumento usado por Paulo neste seu testamento é que a palavra de Deus pode tornar alguém sábio para a salvação por meio da fé em Jesus. Há aqueles que, mesmo tendo conhecimento bíblico, já leram a Bíblia, já tiveram a oportunidade de participar de alguns estudos, quando não colocam na prática, quando não vivem à luz da sã palavra de Deus, da sã doutrina, vivem de uma forma insensata, seguem o próprio coração. Mas aquele que tem o temor do Senhor, que permanece na Escritura, recebe esta sabedoria, que torna alguém sábio, recebe as Escrituras que torna alguém sábio para a salvação em Cristo. Não basta apenas alguém conhecer a Escritura. O diabo conhece as Escrituras e ele não vai ser salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Como se deve então, ao permanecer nas Escrituras, porque ela é confiável, porque ela é suficiente para a salvação, de maneira a se tornar cada vez mais sábio, nessa permanência nela. O Senhor Jesus, interpretando as Escrituras, mostrou como o Pentateuco, os livros proféticos, os poéticos, todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. Através das Escrituras é que Deus chama alguém que está perdido nos seus pecados e o traz para junto de si, adotando como filho. É por meio das Escrituras, quando elas são transmitidas, compartilhadas, é que Deus, pelo seu Espírito, regenera o coração e dispõe o coração para que o pecador se volte para Deus e abrace a Cristo e possa ser salvo. É somente pelas Escrituras e pela maneira como o Espírito nos ilumina e nos convence da justiça de Deus, do pecado e do juízo, é que alguém pode ser movido pelo Senhor ao verdadeiro arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Por que a Escritura, então, torna alguém sábio para a salvação pela fé em Jesus? Porque nela o Senhor Jesus é revelado. E sendo confrontados por esse Evangelho, vendo quem nós somos, reconhecemos que precisamos dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem que veio fazer a reconciliação entre Deus e os homens é aquele que é o Deus homem. Por isso, o verdadeiro crente, aquele que tem recebido o Evangelho da graça, deve permanecer nas Escrituras em todo o tempo, porque ela é totalmente confiável. Ela é também suficiente para a salvação, à medida que Cristo é revelado a nós, através da palavra de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, nos versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A segunda lição do apóstolo Paulo a Timóteo é: permaneça na Escritura, porque ela procede de Deus e equipa o crente. Ela procede de Deus e equipa o crente. O apóstolo Paulo começa dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. A ideia é que ela é soprada, ela é expirada. Aqui Paulo não está dizendo como isso funciona, mas está dizendo de onde provém a Escritura. E somos lembrados nessa noite o que é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer que possa ser negligenciado, mas na Escritura devemos permanecer porque ela procede de Deus. O fato de quase todos aqui estarem de máscara, quase todos porque eu não estou, é porque quando falamos, sai o ar e até gotículas de nossa boca, e no tempo em que nós vivemos exige o uso da máscara por enquanto. Quando nós falamos, então sai esse ar, então é soprada a palavra da nossa boca, e o sentido aqui é que toda a Escritura procede da boca do próprio Deus. A Escritura, procedendo de Deus, ela foi produzida pelo Espírito Santo e é palavra de Deus. O que nós temos aqui é um presente dado por Deus. Deus quis falar e fez escrever a sua palavra para que nós pudéssemos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, que dizia a respeito ao Antigo Testamento de um modo mais especial naquele período da história. Mas para nós o Novo Testamento também é a própria Escritura. Quando o apóstolo Pedro fala sobre os escritos de Paulo na sua segunda carta, ele diz que os escritos de Paulo são palavra de Deus, são Escritura. Quando o apóstolo Paulo fala dos evangelistas, dos seus escritos, ele reforça que é a própria Escritura. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:15, diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, de maneira que toda a Escritura é a palavra de Deus. No decorrer da história, ela foi reconhecida como nós temos diante de nós hoje, e é Deus falando ao seu povo. E a Escritura é constituída por todos os escritos que foram inspirados por Deus. A Bíblia não é palavra de homens, porque, como diz Pedro no texto que lemos na liturgia, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículos 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é por isso que todo verdadeiro crente, verdadeiramente salvo no Senhor Jesus, deve permanecer na Escritura, pois ela é a palavra de Deus, não é de homens, e possui autoridade porque procede de Deus. Não cabe a mim e a você concordar ou discordar do que Deus diz, basta saber que procede dele e ouvi-lo, honrando essas palavras que nos foram deixadas. E por proceder de Deus, quem recebe a palavra de Deus não permanece o mesmo. A Bíblia demonstra a sua utilidade e visa um propósito transformador na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 16, o que nós costumamos resumir da seguinte maneira: que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela nos ensina no que nós devemos crer, o que é a verdade, nos dá esse discernimento nos dias difíceis em que nós vivemos, repleto de interferências e de pensamentos, de ideias que se afastam da verdade revelada por Deus. E também, ela nos ensina aquilo que nós devemos rejeitar, nos repreende. Aquilo que não procede de Deus, ela nos ensina que não é assim, nos dá discernimento
do que nós devemos abandonar, nos distanciar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a Escritura é útil para o ensino e para a repreensão. Nos ensina no que nós devemos crer e também nos repreende naquilo que não vem de Deus, que não é verdadeiro. Mas além disso, ele diz que é útil também para a correção e para a educação na justiça. Isso tem a ver mais com o aspecto prático. A Escritura nos corrige no modo de viver, confronta o erro e substitui com o padrão da verdade. Te ensina a abandonar uma prática de vida que desagrada a Deus e te mostra o que você deve fazer. Não só dizendo o que é proibido, mas aquilo que é agradável ao Senhor, e ela assim nos educa para a justiça. E a educação sempre envolve um treinamento, não é? Todos aqueles que fizeram parte de escola, fizeram algum tipo de curso, isso se aplica a todos, sabem que é um treinamento, é uma formação. Essa educação na justiça envolve tanto a teoria como a prática. As bases como na vida real, como deve ser. A Escritura, então, nos educa de forma a moldar tanto o nosso caráter, a semelhança de Jesus, como o nosso modo de viver. Então, na prática, resumindo aqui, à medida que a Escritura nos ensina sobre aquilo que nós devemos crer, que é aplicável à nossa vida, que pode ser experimentado, e nos ensina no que nós devemos rejeitar, mesmo que todos estejam, parece que concordando com aquilo, ela nos transforma o caráter, corrigindo o erro do procedimento e nos moldando de acordo com o padrão da verdade de Deus, para que possamos viver de uma maneira agradável a Deus. E essa utilidade da Escritura nós poderíamos citar exemplos aqui, não é? Conforme eu tenho conhecido as Escrituras, ela tem me ensinado, Deus tem me ensinado pela sua santa palavra, que eu estava errado naquilo que eu cria, que eu estava errado naquilo que eu fazia, mas tem me ensinado no que eu devo crer e no modo que eu devo viver. Hoje pela manhã tivemos uma experiência muito boa com a classe dos catecúmenos, em que cada um pôde falar um pouco da maneira como conheceu o Evangelho, sobre aquilo que foi corrigido, sobre o que tem aprendido, e é um exemplo de como a palavra de Deus é útil como regra de fé e prática. E um exemplo na história que poderíamos citar, pensando na data de hoje, 31 de outubro, foi o que aconteceu na Reforma, há 504 anos atrás, em 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E alguns anos depois, em 1521, ele, ao ser confrontado, queriam que ele se retratasse, dissesse que estava errado, ele aprendeu sobre a verdade de Deus, foi ensinado no que crer e também estava aprendendo no que fazer. É um exemplo de como a palavra foi útil na sua vida, de maneira que ecoa até os nossos dias aquilo que Deus estava fazendo, mais que Martinho Lutero, o que Deus estava fazendo naquele período de trevas da história. E Lutero disse na Dieta de Worms: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa na palavra de Deus. Eu estou permanecendo na palavra de Deus. Eu não posso e nem vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. E que Deus me ajude. Amém. Lutero foi ensinado no que crer, foi repreendido naquilo que não deveria crer e repreendeu outros também, outros falsos ensinos. Ele estava sendo corrigido no seu procedimento, sendo educado na justiça, e o seu caráter estava sendo moldado conforme a palavra de Deus, e isso acontece na nossa vida também. E a partir de Lutero, outros reformadores declararam que somente a Escritura possui autoridade. Entenderam que a salvação é somente pela graça de Deus, não é por mérito humano. Entenderam também, nós entendemos que somente pela fé e por meio de Cristo
é que há salvação para o pecador e tudo, absolutamente que tudo que existe, em especial a salvação redunda para a glória de Deus. E o propósito da Escritura na sua utilidade é equipar o crente, aperfeiçoando em toda boa obra, como diz o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Embora o homem de Deus possa ser identificado, num primeiro momento, por alguns, como o líder da igreja, o pastor, homem de Deus, pela expressão grega no genitivo, é aquele que pertence a Deus. Todos aqueles que pertencem a Deus são aperfeiçoados. Embora nós ouçamos, né, que ninguém é perfeito, que se diga que até errar é humano, que todos são pecadores, Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele é. O Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte. E é através da Escritura que eu e você podemos e devemos ser aperfeiçoados em santidade como Deus requer. Aquele que pertence a Deus, então, pela Escritura, está sendo, como diz o apóstolo Pedro, e nós lemos na liturgia, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3, recebe tudo o que precisa para ser direcionado a uma vida piedosa de boas obras que glorificam a Deus. A palavra de Deus nos é totalmente suficiente para que sejamos transformados e recebamos este aperfeiçoamento da própria palavra para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Resumindo então, o apóstolo Paulo na sua segunda lição diz que na Escritura devemos permanecer, porque ela equipa e aperfeiçoa verdadeiramente o crente, de tal forma que possa cumprir não somente uma lista de desejos que Deus tenha. Nós fomos criados para que vivamos diante de Deus e para Deus de um modo que o glorifique, e isso acontece quando nós amadurecemos, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. O quanto você tem sido feito mais parecido com o Senhor Jesus? O quanto ainda parece faltar? É a medida da sua maturidade e o quanto você deve ainda ser aperfeiçoado à imagem dele. E para concluir, algumas perguntas aqui para nós. Você tem permanecido no que recebeu da Escritura? A Bíblia tem sido transmitida no decorrer dos séculos. Deus usou os pais, os profetas, e nos últimos dias Ele nos falou pelo Seu Filho, que é a palavra encarnada. No decorrer da história, muitos falaram da Escritura e outras gerações têm sido beneficiadas. O Evangelho chegou a você de alguma maneira? Deus usou alguém para que você pudesse ser conduzido aos pés de Cristo. Permanecer na Escritura, um dos motivos é porque ela é totalmente digna de confiança. A verdade de Deus tem prevalecido nos séculos e Deus usando pessoas que nos ensinam com palavras, nos ensinam com testemunho de vida, com o seu procedimento, e nos ensinam que a Bíblia é confiável e suficiente para a salvação. Assim como o Evangelho, a Escritura chegou até você, outras gerações dos filhos de Deus também precisam ouvir sobre ela. E uma pergunta é: as próximas gerações dos filhos de Deus, não somente de filhos carnais, mas dos filhos de Deus, poderão se lembrar de nós como aqueles que nos transmitiram o Evangelho, a Escritura, como o apóstolo Paulo transmitiu a Timóteo, como outros transmitiram a nós, e a partir de nós outros também receberão. Alguém poderia dizer, mas é tão difícil continuar. No início da vida cristã é aquela empolgação, não é? Mas é tão difícil continuar no mesmo sentimento. Os tempos mudaram, não existe mais verdade absoluta. As pessoas têm verdade de acreditarem no que querem e nem sempre podem dizer naquilo que acreditam. Esse é o pensamento dos nossos dias. E não era diferente daqueles de Timóteo, do apóstolo Paulo. Por isso, esta palavra a nós, nesses dias difíceis: permaneça
verdadeiramente e continuamente na Escritura, porque somente ela é totalmente confiável e a única suficiente para a salvação, porque nela o Senhor Jesus é revelado a nós. Em segundo lugar, você valoriza a Escritura como deveria? Quando vemos aqui que a Escritura é inspirada por Deus, lembre, são palavras da boca do próprio Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Mas não é verdade que muitas vezes muitos são inclinados a ouvir mais as pessoas, opiniões de outros, ou o próprio coração, do que o que Deus diz na sua palavra? Meus irmãos, permanecer na Escritura é dar à Escritura o valor que lhe é devido. É o próprio Deus falando conosco. O único Deus verdadeiro revela a si mesmo com autoridade e perfeição na sua palavra e de uma maneira totalmente suficiente. Portanto, valorize a Escritura. Não deixe de lê-la. Medite dia e noite. Quando alguém for falar da Escritura, começar do culto, ainda que haja talvez falta de afinidade, cansaço ou outras coisas que atrapalhem, tenha em mente que é o próprio Deus falando através da sua palavra. Não é palavra de homens. Assim como esta hoje também não é. Em terceiro lugar, a Escritura tem sido útil na sua vida? Como que nós pensamos na utilidade da Escritura? Alguns usam a Bíblia, e essa é uma tendência que temos, de usar a Escritura como uma peneira, por onde passa uma água suja e as impurezas são filtradas, aquelas que são mais visíveis e grotescas, mas do outro lado, mesmo que sem aquelas pedras, a água continua suja. A utilidade da Escritura não é só para tirar os vícios e os pecados mais grotescos que te envergonham, ou aquilo que não é conveniente, isso também. Mas a utilidade da Escritura vai além. Ela é como um filtro que não apenas tira aquilo que é visível e incômodo, mas tudo o que é necessário tirar. A água que é filtrada deve ser tão límpida quanto foi criada para ser. Nós devemos ser tão santos como fomos criados para ser, e Deus usa a sua palavra para nos aperfeiçoar e nos equipar, nos fornecer aquilo que nós precisamos para refletirmos o caráter de Cristo, para praticarmos boas obras, para sermos mais parecidos com Jesus, no seu caráter, no seu procedimento e no seu ensino. E por último, considerando os nossos dias tão difíceis, tão perversos, e a nossa imperfeição, é fácil permanecer na Escritura? Como vocês vão sair daqui à noite? Eu vou permanecer na Escritura. Como alguns diriam, não é? Eu vou envergonhar o inimigo. Eu vou permanecer na Escritura de uma maneira que vou abalar céu e terra. Meus irmãos, considerando o fato de que eu e você somos pecadores, e o mundo que vivemos é tão difícil, como permanecer na Escritura? Devemos reconhecer que não é fácil, mas é plenamente possível. Não porque você é capaz. Não é espaço aqui para a teologia do coaching. Você é capaz, você é alguém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. É plenamente possível porque Deus nos deixou a sua palavra, que nos equipa para isso. A questão não é o quanto você é capaz, mas com o que você está equipado. Com a palavra de Deus e com o Espírito que age e habita em nós e que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade do nosso Deus. E como Deus usa aquilo que Ele nos concede pela sua graça e usa a circunstância para nos transformar à medida que perseveramos permanecendo nas Escrituras. Eu quero terminar usando uma citação de um livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É uma parábola que não é dele, é de George MacDonald, que ilustra bem e tem a ver com o segundo desenho que as crianças estão fazendo. Como Deus nos transforma à medida que permanecemos nas Escrituras. E diz assim a parábola:
E por isso que não devemos nos surpreender se coisas ruins começarem a acontecer na nossa vida. Quando um homem se volta para Cristo e parece estar bem, na medida em que alguns de seus maus hábitos estão corrigidos, ele pode pensar que a coisa mais natural seria que sua vida agora transcorresse sem problemas. Quando as tribulações chegam, doenças, problemas de dinheiro, novos tipos de tentação, ele se decepciona. Aos olhos dele, essas coisas foram necessárias antes para despertá-lo e fazê-lo arrepender-se para a sua conversão. Mas e agora? Por quê? Por que Deus o está obrigando a progredir ou a subir a um novo nível, colocando em situações em que ele terá de ser muito mais corajoso, muito mais paciente, muito mais amoroso do que jamais sonhara ser? A nós tudo isso parece desnecessário, mas é porque não temos ainda o menor vislumbre do ser tremendo em que ele quer nos transformar. Imagine-se como uma casa viva. Deus chega para reformar e construir essa casa. E no começo talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado. Você sabia que esses consertos eram necessários e por isso não se surpreende. Mas de repente ele começa a derrubar as paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Está construindo uma nova ala ali, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, abrindo pátios. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho, mas ele está construindo um palácio no qual pretende habitar em pessoa. Meus irmãos, permaneçamos na Escritura, para que Deus nos transforme a cada dia e que vivamos para a sua glória e sejamos templos vivos da sua habitação. Amém.